Ficou aqui um cara de paisagem. Boa tarde, bom dia, boa noite, quando olharem esse vídeo aqui, pessoal. Então, agora era Vargas, parte 2, né? Eu dei a primeira parte, que foi o golpe de 1930, como ele ascendeu ao poder, e algumas características básicas do seu governo. Agora, eu começo com a parte 2, que aí sim pega o Estado Novo, que é a parte realmente ditatorial do Império, tô viajando, do governo dele, tá? E outras questões, tá bom? Então, são várias características, tá? Depois fica meio extenso, meio confuso, porque são muitas características desse segundo governo dele, tá? Nem segundo governo, é o prosseguimento do governo dele. Como vocês lembram, o governo dele teria que acabar em 1934, mas ele não vai acabar, porque ele vai inventar uma questão, que eu vou falar depois, que aí ele não acaba, tá? E já vou compartilhar a tela aqui com vocês, para já começar a dar o que tinha na época, né? De outros... Ai, que estranho. Ah, daqui. Aqui. Bom, era Vargas, parte 2, tá? O resumo, né? Do que a gente vai ver, tá? Olha só tudo que tem para ver, tá? Mas não se preocupe que eu não vou falar demais de cada coisa. Eu vou mencionar, vou falar um pouco sobre cada assunto, tá? Então, que confronto de ideologia estava havendo no mundo? A primeira coisa que temos que ter em mente. Tá? Isso vai ser muito importante, tanto nessa primeira era Vargas, que ele é fascista, quanto depois, na segunda, né, que aí depois de 50 e pouco, que ele é eleito democraticamente, tá? Quem estava do outro lado, vamos dizer assim, era mais de esquerda, era diferente, tá? Então, confronto de ideologias, né, entre a União Soviética, que é esse URSS, União Soviética, vi bastante na minha adolescência, vocês não veem nunca isso, né, porque a União Soviética e Estados Unidos, tá? Outra questão, integralismo, que é o fascismo brasileiro, que era um partido fascista que tinha, a ANL, que é o partido de esquerda que tinha, período constitucional, ou seja, pequeno período que vai ter uma constituição, lembra lá da revolta legalista que teve e tudo mais, né? Então, né, o pequeno período esse em que vai ter de constituição. Depois o golpe de 37, Estado Novo, Plano Cohen, né, que vai servir para o golpe de 37, Estado Novo, mudanças e providências econômicas, direitos trabalhistas e controle sobre os sindicatos, Brasil na Segunda Guerra e convocação de eleições, tá? Para convocar eleições quando acaba a Segunda Guerra Mundial, né, porque aí ele não se encaixava mais num perfil fascista nem de ditadura, tá? Então, é promulgada uma nova Constituição em 1934, você deve lembrar da revolta constitucionalista de São Paulo, onde eles querem uma Constituição, além de ter um interventor paulista, né? Então, ele aceita de ter uma Constituição. Não se realizaram modificações em relação ao voto, né? O voto já era secreto, né? Direitos trabalhistas e proteção dos recursos naturais nacionais, né? Isso é extremamente importante, gente. Por que é tão importante proteger os recursos naturais nacionais? Por quê? Isso, quando nós vimos características do fascismo, é uma coisa que ele é bem fascista, que, aliás, não é só do fascismo, também é do socialismo, né? Que é proteger o que é teu. Por quê? Porque são as riquezas do teu país, é o que vai dar base para a tua indústria, né? Então, tu precisa proteger, tu não pode vender isso aí para todo mundo, né? Não é essa coisa de privatizar água, privatizar petróleo, privatizar, não sei o que mais, energia elétrica, privatizar N coisas, né? Não, se quer proteger tudo, as minas, energia elétrica, as usinas hidrelétricas, se proteger toda a indústria de base, né? E isso é básico no governo de Vargas, tá? E então, por isso que essa questão. E aí tem os integralistas e a ANL. Os dois, o Vargas não vai querer no governo, ele vai combater as duas tendências, tá? Porque ele não queria ninguém competindo com ele, tá? O Vargas ele gostava de poder, né? Então ele queria estar só ele no poder e pronto, tanto que ele gostava, tanto que deu um golpe, outro golpe dentro do golpe, 37 foi o golpe dentro do golpe, né? Onde ele vai continuar o seu governo até 46, né? Ele só vai sair por uma conjuntura internacional na qual ele tem que sair, porque senão vai ficar feio pro lado dele. Isso vou dar depois, daqui a pouco, tá? Então, o que eram os integralistas? Era o Partido Fascista Brasileiro, tá? Era o Plínio Salgado, se chamava o seu líder, né? E era apoiada por quem? Por empresários, oficiais das Forças Armadas e uma boa parte da classe média.
como sempre, o fascismo sempre foi apoiado por esses itens aí, por essas pessoas, né? Combate o comunismo, o nacionalismo extremado, olha só, uma pontinha. Esse era um falso fascismo, olha só, porque o Vargas ele tinha características fascistas, mas ele era nacionalista, sim, né? Porque ele defendia a defesa dos recursos nacionais. O Plínio Salgado ele era fascista, mas ele não queria isso. Ele queria que fosse liberado isso daí, né? Então era um fascista meio Nutella, né? Disciplina, hierarquia e um poder único, né? Um tirano, tá? Mas o Vargas já era, então não precisava, né? O busca de uma origem comum, né? Então, qual é essa origem comum, né? Que eu já falei naquela aula sobre fascismo, né? Para os alemães eram os germânicos, para o Mussolini eram os antigos romanos, né? Bom, aí ele vai pensar, ele vai romantizar o quê? A figura do indígena, tá? Porque ele vai pensar quem são os primeiros habitantes do Brasil, quem é a base do Brasil, o indígena, né? Então, somos indígenas que ele vai procurar. Mas atenção, gente, atenção, ele não vai ser indigenista, ele não vai defender os direitos dos indígenas, bem pelo contrário, tá? Ele vai, o Plínio Salgado, ele não está nem aí para a qualidade de vida dos indígenas, se ele pudesse exterminar os indígenas, melhor, entendeu? Só ele vai fazer uma apologia, digamos, romântica do indígena como um passado do Brasil e que faz parte da identidade brasileira, tá? E aí vai ter uma palavra de ordem que vai ser Anauê, né? Todos juntos, companheiro, algo assim, que é Tupi-Guarani, tá? Lema, Deus, Pátria e Família. Esse lema não é nem um pouco desconhecido de vocês, né, gente? Esse lema foi da ditadura de 64 e é muito parecidinho de hoje, né? E houve umas passeatas que houve esse lema aí. Aí tem um cartaz aqui, ó, da palavra Nauê, a letra sigma, né, que ele escolheu, né, da Grécia grega, né, para simbolizar. Bom, esse é o Plínio Salgado, orelhudo, como vocês podem ver, só para ter uma ideia quem era a criatura. Depois nós temos a ANL. A ANL vai conseguir juntar pessoas que se detestam, tá? Que são socialistas, anarquistas e comunistas, tá? Eles se detestam, gente, tá bom? Porque um quer uma revolução armada, outro quer uma via de subir ao poder por uma via democrática, pelo voto, e o anarquista não combina nem um pouco, nem com socialista, nem com comunista. Por quê? Porque ele é contra o Estado, né? Então, como o anarquista não quer o Estado, então, obviamente, não vai combinar, tá? Só que a coisa estava tão feia, da direita está tão forte, né, no Brasil, que acabam se juntando para colocar os interesses deles, né? Então, a presidente de honra, né, que eles colocam do partido, vai ser o Luiz Carlos Prestes, que quem é o Luiz Carlos Prestes? Lembra de quem é? O Luiz Carlos Prestes era da famosa coluna Prestes, esse mesmo, tá? Então, esse vai ser o seu presidente de honra, porque ele era comunista, tá? O que eles querem? Nacionalização, bom, mesma coisa que o Vargas, né? O Vargas também queria nacionalizar tudo, né? Não pagamento da dívida externa, reforma agrária e garantia das liberdades individuais, coisa que o Vargas não fazia, porque era uma ditadura, não tinha liberdade individual. E o lema era pão, terra e liberdade, tá? Então, a gente pode ver que essa questão da terra é algo que vem até hoje em dia, a questão da reforma agrária, né? É bem antigo. Ó, aqui está um cartaz que eu achei na internet, né? Na cidade imperial. Acho engraçado isso na cidade imperial, né? Não entendi ainda o significado, porque seria o Rio de Janeiro, né, pessoal? O Rio de Janeiro é a capital do Brasil na época e era a capital do chamado Império Brasileiro para a monarquia brasileira, né? Mas não sei por que falaram isso. Então, tem uma tal de intentona comunista, tá, que ocorre no governo Vargas, que vai ser um levante que vai ter no Rio Grande do Norte, Pernambuco e o Rio de Janeiro, né? Então, mas vão ser presos, tá? E quem fazia parte eram sindicalistas, intelectuais, operários e militares, tá? Então vai ter esse levante comunista, tá? Mas ele vai servir de desculpa justamente para quê? Para poder dar o golpe de 37. Tá? Esse levante comunista, querendo reformas do país, vai servir para quê? Para o governo, já se sabe que isso é um plano falso, que é o plano Cohen, tá? Que o serviço secreto de Vargas vai fazer isso, vai disseminar por aí que estava havendo um plano dos comunistas de tomarem o poder. Então vai ser a desculpa perfeita para o Vargas dar o golpe de 37. Coincidência essa parte, né, ou não, né? Em 64 vai ser a mesma desculpa dada para dar o golpe em 64,
tá? Os comunistas vão querer tomar o poder, vão tomar o poder. Então, temos que dar o golpe. É a mesma desculpa sempre, tá? Então, aqui, ó, esperada a Câmara, mensagem, pedido de decretação do estado de guerra. Olha só, decreto de estado de guerra, gente. Não é pouca coisa, não. Eu achei isso aqui na internet, tá? Um jornal antigo da época sobre a sedentora comunista em plano Cohen, né? Então, o Vargas deveria abrir as eleições em 38, tá? Só que como ele adorava o poder, adorava estar no poder, ele vai, junto com seus correligionários, vão ter a ideia de criar esse plano mirabolante, que é mentira, para poder dar o golpe, tá? Então, ele decreta estado de guerra, então, no estado de guerra, todas as suas garantias individuais são anuladas, tá? Tu não tem direito de nada, não tem direito de liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, tudo isso fica completamente anulado, porque está em estado de guerra, tá? Ou seja, se prepara o país como para uma guerra internacional, no caso, né? Dentro daqui mesmo, tá? Se fecha o legislativo, que seria o Congresso, tem uma nova Constituição e estava acima da Justiça, tá? Ou seja, o próprio Vargas estava acima da Justiça, ou seja, até tinha essa piada, porque se cria uma Constituição que seria para o Vargas estar abaixo da Constituição, mas não, ele fica acima da Constituição. Então, ele se torna realmente um ditador, né? Vai ter a queima das bandeiras estaduais, vai ser um grande ato, assim, uma cerimônia que vai se fazer, tá? E por que vai ter essa queima das bandeiras estaduais? Vamos ver se vocês lembram do fascismo. O que o fascismo prega? O fascismo prega a união total, né? A unidade, tá? Então, essa queima das bandeiras estaduais é justamente para isso, para reafirmar que o Brasil era um país só e que todos os interesses têm que ser unificados, tem que ser, do Brasil, né? Então, não existe, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, não, é Brasil acima de tudo, entendeu? A polícia política, né? Existe uma polícia política, vai perseguir qualquer pessoa de ideia contrária ao Vargas, que fizesse qualquer crítica, vai ter tortura, vai ter prisão, tá, gente? É que não se fala muito, né? Porque como o Vargas é muito conhecido pelas coisas boas que ele fez, né? Como leis trabalhistas, impulsionar a economia, entre outras coisas, você esquece a parte ruim, porque a parte ruim é a parte ditatorial dele. E também porque ele teve a parte bonzinho, vamos dizer assim, que era mais do lado da esquerda, que é nos anos 50, quando ele retoma o poder por voto, tá? Então, por isso que se esquece. Mas, sim, houve uma tortura, houve coisas terríveis no governo dele. Inclusive, ele entregou para a Alemanha nazista, ele simpatizava com Hitler antes da guerra, ele simpatizava com Hitler muito, ele se inspirou no Hitler muito para fazer a sua propaganda e tudo mais, ele se inspirava em Hitler, né? Na forma de governar, na forma de fazer propaganda do seu governo, né? Ele vai entregar a Olga, né, que era esposa do Prestes, se não me engano, porque ela era judia alemã. Então, ele vai entregar ela para a Alemanha para ela morrer nos campos de concentração. Tem até um nome do filme que se chama Olga. Se quiserem, olhem. É muito bom, muito interessante, tá? Não tem nenhum dramalhão, porque é um drama que aconteceu, mas não é dramalhão. É bem legal, muito legal mesmo. Aconselho vocês olharem, tá? Olga se chama, tá bom? Então, estamos essa questão, né? Então, ele instaura uma ditadura em 37. Só que o governo não se sustém somente na opressão, né? Ele não consegue sustentar, as pessoas acabam se rebelando, as pessoas acabam não aguentando, né? Tanta só repressão, 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 repressão. Tu precisa fazer alguma coisa para seduzir as pessoas e mostrar como o teu governo é bom, como ele vale a pena, né? Então, o que ele vai fazer, né? Ele vai fazer várias coisas que vão ajudar na sua imagem, tá? E também a censurar, né? Aqui tem, em 1939, ele cria o Departamento de Imprensa e Propaganda, o famoso DIP, que é para divulgar e censurar, tá? Então, divulga o seu governo e censura também, né? Censura filmes, censura livros, censura revistas, censura jornais, tá? E programas de rádio, né? E vai criar a famosa Hora do Brasil. Hoje em dia, eu acho que vocês não escutam muito rádio, né? Acho que não, né? Você escuta muita coisa pela internet. Eu nunca fui muito escutar rádio, mas quem escutava, odiava até hoje, tem a tal da Voz do Brasil, não é mais a Hora do Brasil, mas é Voz do Brasil, às 7 da noite, tá? Onde se dá todas as notícias sobre o Brasil. É interessante, pessoal, é chato, sim, a gente parece que é chato, mas um dia eu parei um pouco para escutar uma vez, né? E aí, realmente, é interessante, né? Porque dá todas as notícias dos bastidores, né? O que acontece no Congresso, no Senado, no Judiciário, é interessante, né? Então, ele funda a Hora do Brasil, tá? Vai ser 7 da noite, para todo mundo ouvir pelo rádio,
coisas sobre o governo. E, obviamente, propagandas boas, lógico, né? Dizendo, eu sou lindo, maravilhoso, faço tudo por vocês, né? Obviamente. Né? Vão haver cartazes espalhados em todos os lugares das cidades, pequenas ou grandes, né? Colocando propaganda sobre o seu governo, né? De como ele era bom. Vai ter, na educação, vai ter moral e cívica, isso aí vai ter até nos anos 90, vocês terem ideia, vocês nem tem isso mais, eu acho, não tem mais, né, não existe mais. Moral e cívica, a gente aprendia coisas sobre a bandeira, algumas coisas interessantes, por exemplo, sobre os três poderes, a função deles, isso é interessante. Mas outras coisas que não, sabe? Honrar a bandeira, coisas assim. Né? Isso vem depois com a ditadura, isso continua, tá? Por isso foi até os anos 90. É engraçado que acaba a ditadura e continua moral e cívica, né? Tem os livros didáticos, o livro didático único, é outra coisa que é baseada no nazismo, quando é nazismo, vocês vão ver as semelhanças, tá? Um livro didático único, porque hoje em dia como é que é? Nós recebemos vários livros didáticos e nós escolhemos um, tá? Todas as editoras nos mandam. Na época, não, tinha um só. Por que só um? Porque era o livro didático que o governo fazia, né? Então vai ter só aquilo que o governo quer que esteja, e pronto. Então por isso que vai ter só um livro didático. Então vão haver vários livros didáticos, tá? As paradas, né? Ou seja, os desfiles que se faziam, bem, como eu falo para você, se inspira em Hitler, tá? As paradas, os desfiles que haviam, né? Que eles faziam, né? Então, convocando as pessoas, cantando hinos, né? Tinham corais nacionalistas, né? Muitas crianças cantando. Então, como vocês veem, bem coisas do fascismo, assim, de lidar com as emoções, né? Porque isso aí lida muito com a emoção. A canção, ela lida muito com a emoção, né? A canção, ela fala com a emoção, né? Então, ela é emoção, né? Ela lida com a emoção. Então, ele vai muito trabalhar essa questão, tá? Das paradas, os corais, os cantos, tá bom? Os artistas, exaltação do seu governo, então muitos artistas vão ser pagos para exaltar o governo do Vargas, e até para não serem perseguidos também, né? Então, eles vão fazer uma propaganda para o Vargas, né? Tem um samba que se chama Salve 19 de Abril, e até no livro didático, eu não estou com ele agora para ler para vocês rapidinho, mas fala do Vargas, tá? Puxa saco do Vargas, né? Como ele era bom e tudo mais. E tem perseguições, como eu falei, intelectuais. Tem um filme muito bom, que eu não me lembro o nome dele, que eu vi há anos atrás. Ele é muito bom, é só feito por 2 atores, e muito interessante. São só 2 pessoas falando o tempo inteiro. Dura 1h30, eu acho. Mas é tão bom o diálogo, tão bom, que vocês não se enjoam, sabe? E justamente a ditadura do Vargas. É o único filme brasileiro que tem sobre isso. Eu não consigo lembrar agora o nome dele. Que coisa. Eu vou perguntar para a pessoa que viu ele comigo. Bom, aqui tem uma propaganda, Vargas com uma criança, né? Sempre, né, gente? Qualquer partido, qualquer ideologia, qualquer país sempre vai ter o presidente com a criança, né? Isso é infaltável. Né? O acolhedor do futuro da nação, né? Aquele que cuida das crianças, né? Isso em qualquer país tem, é impressionante, né? Isso como é que se diz? É regra, né? Uma coisa que não falta, né? Tem sempre isso, né? Sempre aparece, né? Aqui, 1º de maio, todo 1º de maio, o que ele fazia? Ele era obrigado a ir, tá? Assistir o discurso dele no estádio, tá? Os patrões obrigavam, se eles não fossem, eles seriam presos ou despedidos, tá? Eles tinham que ir. E todo mundo aplaudia ele. Então, olha só o que fala isso aqui. Concentração trabalhista na esplanada do Castelo, em homenagem ao benemérito presidente Vargas, viu? Ao benemérito, né? Que faz o bem, né? Ou seja, o direito trabalhista não como um direito, aí vocês ficam pensando, porque se ele é benemérito, ele está encarando o quê? Não o direito como sendo um direito, e sim como um favor. Tô fazendo um favor para vocês, né? Tô dando direito, mas não é um favor que eu tô dando, né? Então as pessoas iam lá escutar, tá? Tem um grupo modernista que se chama Verde e Amarelo, que faz uma propaganda para ele também. Dentre eles estava Plínio Salgado, que apoiava ele, porque era fascista, né? Do fascista com fascista estava bem, né? Exaltação à nação e igual exaltação ao governo. Isso é uma característica típica do fascismo, gente. Tá? E isso também vai ser muito presente na ditadura de 64, né? Na última ditadura aqui, tá? Se tu critica a nação, tu tá criticando o governo, tá? Se tu fala bem da nação, tu tá falando bem do governo, tá? É indissociável no fascismo isso aí, tá? No fascismo é indissociável. Tu tem que estar sempre elogiando a nação,
tá? Se tu criticar o Brasil, não, porque tal coisa tá ruim, tal coisa não tá indo bem, tu tá criticando o governo, não, aí tu já sofre represália, sofre repressão, sofre perseguição, porque tá criticando o governo, e tu não pode criticar o governo, tá? Isso é muito do fascismo, tá bom? Isso é uma característica muito presente. E aí vem a Segunda Guerra Mundial. Aí acontece uma virada de mentalidade. Porque o Vargas não era bobo nem nada, né, gente? O Vargas era extremamente esperto, extremamente inteligente, sabia muito bem lidar com os dois lados da situação, ou mais lados que tivesse, quantos lados tivesse a situação, ele lidava bem, né? Porque, o que ele pensou? Né? Começou a Segunda Guerra, ele simpatizava com Hitler, como eu falei para vocês, ele seguia muitas ideias do Hitler, né? Bom, muitos países simpatizavam, até os Estados Unidos, porque o Hitler não gostava da União Soviética, né? Aí quando estourou a Segunda Guerra, que aí pisou nos calos e aí ele não gostou, mas no início eles aceitavam o Hitler, eles gostavam, até a Inglaterra gostava do Hitler, né? Não vamos entender nessa que tem bonzinho e malzinho, não tem, não existe bonzinho e malzinho em guerra, não tem essa, tá? Eles não gostaram depois que pisou nos calos, tá? Então, ele se dava muito bem com o Hitler, né? E quando os Estados Unidos entram na guerra contra a Alemanha, começa a pressionar muito o Brasil para que ele entrasse a favor dos aliados, porque o Brasil tinha uma posição estratégica muito boa, né? O Nordeste ali seria. Tanto que se descobriu um plano, isso foi dado à luz mais tarde, isso nos 90 recém, tá? Um plano realmente, né, de se invadir o Brasil, se o Brasil não entrasse na guerra, tá? Os Estados Unidos iam invadir o Brasil. Ia invadir o Brasil, ia fazer uma base de apoio no Nordeste do Brasil, tá? Para mandar aviões, barcos, tudo mais, para a África e outras regiões e para a Alemanha mesmo, tá bom? Então, em 41, vai ter acordos com aliados para vender minérios de ferro e borracha, em troca a milhares militares estrangeiros, né? Ele queria voltar militares estrangeiros. Construção da usina de Volta Redonda com dinheiro dos Estados Unidos, tá? Então, ele vai mandar soldados, mas vai ganhar dinheirinho para construir as grandes obras, né? Então, tem uma reação da Alemanha, que vai afundar navios brasileiros de 1942, tá? Isso aí é bem polêmico, não se sabe se realmente foi a Alemanha, não se sabe se foi os Estados Unidos, se disfarçando aí de submarino alemão, tá? Isso acontece muito em guerra, né, gente? Quando tu quer praticamente forçar uma pessoa a entrar numa guerra, tu te disfarçar do inimigo, né, e atacar. Isso é muito comum. Em várias guerras só acontece isso, tá? Então, se tem uma desconfiança se realmente a Alemanha teria mandado submarinos para afundar navio brasileiro, tá? Porque foi bem na costa do Brasil, então é muito esquisito, né? Porque eles estavam concentrados na Europa, eles não iam até aqui, né? Então é muito estranho, né? Então, o que acontece, né? Então, todo mundo começa a querer guerra contra a Alemanha. E aí vem a famosa, né? E a cobra vai fumar, né? Porque se dizia, né, que era mais fácil uma cobra fumar que o Brasil entrar na guerra, né? Porque o Brasil já tinha uma fama de... O Brasil participou de muita guerra no século XIX, né? A última foi a Guerra do Paraguai. Já no século XX, o Brasil tinha uma fama mais de pacifista, como até hoje, né? Não entra em guerra, né? Então, dizia, não, o Brasil nunca vai entrar. Capaz que vai entrar. Não, não entra, não, capaz, né? Então, eles falavam, mas faz uma cobra fumar que a gente ir na guerra, tá? Por isso a questão da agora a cobra vai fumar. Eu vou mostrar o cartaz para vocês, tá? Então, o Brasil entra na guerra e cria a FEB, né? Que é a Federação, não, a Fundação do Exército Brasileiro, né? Aqui está, a cobra fumando, tá? Nós entramos na guerra. E outra expressão, que essa aqui é Sentapua, né? Outra expressão que tinha, tá? Bom, aí entra na guerra, a gente sabe que os aliados vencem, né? Então, depois, ele abre para novas eleições por causa disso, tá? Porque como vencem os aliados, e ele era um governo ditatorial, ele não vai ser bem visto com bons olhos pelos Estados Unidos e pelo resto da Europa. Então, ele decide abrir eleições, porque não é bom, né? Ele sabia que ia voltar depois, tá? Bom, vamos ver agora para a política econômica do Vargas, tá? A agricultura diversificada, isso é essencial, né, gente? Por quê? Porque se acontecer qualquer praga ou qualquer crise, como foi a de 29, toda a tua economia fica arrasada. Por quê? Porque tu depende de um único produto agrícola, né? Então,
tudo fica arrasado se não der certo, né? Então, por isso, precisa de uma política, de uma agricultura diversificada, tá? O café continua sendo de grande produção, só que há outros produtos além do café, tá? Estímulo à industrialização, né? Tanto que o Brasil dos anos 40 nem se compara ao Brasil de hoje em dia em relação à indústria, né? O Brasil é muito mais industrializado e urbanizado que antigamente, tá? Aumento de impostos a indústrias estrangeiras, isso aí é bem nacionalista, né? E diminuição das nacionais, isso para quê? Para quê? Para estimular a produção nacional, né? Se tu diminui os impostos para as indústrias nacionais, tu faz com que elas possam produzir mais, né? Mais e melhor, né? Então, melhora, tá? Isso é bem nacionalista, tá? Dobra o número de indústrias nacionais, eletrodomésticos, química, alimentos, etc. Tá? Indústrias estrangeiras, quem eram? De que elas fabricavam? Motores de veículos, farmacêuticas, etc. A indústria de base, aqui vai ser grandemente explorada, como a Companhia do Vale do Rio Doce, que depois foi privatizada, né, se não me engano, nos anos 2000, anos 90. Eu tô confuso. Porque o início do ano 2000 já faz tanto tempo já, né, gente? Faz 21 anos que começou o ano 2000, que não me lembro direito se anos 2000 ou 90, mas foi privatizada, tá? Eu acho que foi nos 90 que foi o Fernando Henrique. Foi privatizada, tá? E a Companhia Cirúrgica Nacional, certo? Bom, nós vemos aí que, claro, que o Brasil, ele ainda importa muito produto de tecnologias de ponta, tá? Tanto química como... agora mesmo as vacinas, né? Ele está dependendo de insumos estrangeiros para poder fazer as vacinas. Né? Toda a tecnologia de ponta que nós temos é de fora, né? Celular, computador, televisão, tudo, carro, tudo é de fora, né? Nunca teve um interesse em desenvolver isso no Brasil, né? Vamos fazer nós mesmos, nossa marca. Não tem. Isso é falta de interesse, não é falta de dinheiro, tá? É só falta de interesse mesmo, né? Então, é isso. Industrialização, mais exportação na área agrícola, né, tá? E o populismo, né? Que se acusava o Vargas de ser populista. Aumento de São Paulo e Rio de Janeiro, imigração e aumento de mão de obra, né? Na época do Vargas vai haver uma grande imigração de espanhóis, portugueses, vários outros países para cá, né? Consolidação das leis de trabalho. Ele vai se inspirar em quem? Na Carta del Lavoro, do Mussolini, tá? Benefícios e resultados das lutas, né? Que eu pergunto, né? O Vargas vai ser visto como o pai dos pobres e trabalhadores do Brasil, tá? Por causa desses direitos trabalhistas que não existiam. É algo que não existia antigamente, vai começar a existir, então ele é visto como o pai dos pobres, tá? E aí as pessoas complementam, né? E mães dos ricos. Por quê? Porque jogava bem com os dois ali, entendeu? Então, por exemplo, os sindicatos, né? Uma coisa que aqui não falei. Os sindicatos, eles vão ser unificados. Ele vai anular os sindicatos e vai ter um sindicato unificado que vai ser ele que vai intermediar com as empresas. Tá? Então, assim, é tudo para fazer bem para as empresas, entendeu? Dá o direito trabalhista, mas também afaga as costas do empresário. Não é bem assim, né? E é isso que vai acontecer, tá? Pegava conciliação entre trabalhadores e patrões, óbvio, ele não dizia, né, que tem que ter uma aversão, não, tem que conciliar essas duas coisas, né? E o fim do Estado Novo, aí que eu falo, né, que causa que termina a guerra, né? Então, vitórias aliadas na Segunda Guerra Mundial, se contesta a ditadura, o Vargas vê que vai perder, digamos assim, um apoio, né, internacional, ele vai começar a ser criticado, vai começar a ser mal visto, tá? Então, Vargas antecipa para 1945 as eleições e tem uma anistia aos perseguidos políticos, tá? Ou seja, quem está perseguido, ou seja, exilado por ser perseguido politicamente, pode voltar. E são organizados vários partidos, como a UDN, o PTB, o PSD e o PCB. E o Vargas vai apoiar o Eurico Gaspar Dutra, que aí depois eu vou dar do governo dele, que é um desastre, tá? Só que com isso vai surgir o queremismo. Por quê? Porque as pessoas gostavam muito do Vargas, tanto pelos direitos que ele tinha dado, tá? Como também porque era uma figura extremamente carismática, né? Então as pessoas gostavam dele. Então queriam o Vargas, só que o Vargas dizia, gente, eu tenho que sair do poder, me dá licença, eu tenho que sair, porque senão, internacionalmente, eu vou ser bombardeado. Mas as pessoas queriam o Vargas, tá? Mas não vai acontecer, tá?
E aí tem uma limitada capital limitada a entrada de capital estrangeiro, desgosto das empresas estrangeiras, tá? Então, por isso tudo ele tem que sair, entendeu? Vai ter o queremismo, ele vai tentar se apoiar nesse queremismo para tentar ficar, só que as empresas estrangeiras já começam a não investir no Brasil, tá? A UDN teme permanência de Getúlio no poder, né? Então, tiraram Vargas da presidência e assume provisoriamente o presidente do Supremo Tribunal, José Linhares. E Vargas se retira para São Borja e o Eurico Gaspar Dutra vence. Ele vence porque ele tem o apoio do Vargas, tá? Ele vai apoiar o Eurico Gaspar Dutra. Que o Eurico Gaspar Dutra, quando eu dei depois os governos, né, democráticos, a gente chama, né? E depois tem democráticos, né? Mas os primeiros governos democráticos, né? Depois do Estado Novo, ele é um desastre, ele vai ser o oposto do Vargas, gente. Ele vai ser horroroso, tá? Quando eu dei ele para vocês, assim, ó, foi um desastre, tá? Tudo que o Vargas fez, o cara desfez. Tá? E impressionante que ele teve apoio do Vargas, tá? O Vargas, eu acho que ele queria, sei lá, enterrar o cara vivo, né? Porque ele desfez tudo. Tá? Então é isso, gente. Então eu termino aqui com minha aula de Vargas, com minha segunda parte, né? Viram que ficou meio grandinha, se eu desse as duas coisas juntas, ia ficar muita informação, ia ficar muita coisa, né? Se eu desse a parte 1 e a parte 2 de uma vez só, né? Por isso que eu decidi dar em duas partes. E aí sim tem atividade para vocês, que é analisar esse governo Vargas, tá? Que é fazer um mapa mental, analisar, tá? Essa vai ser a atividade. Tá bom? Porque em seguida, depois, eu quero ver, agora está no meu cronograma aqui, eu não cheguei a botar para vocês, geralmente Segunda Guerra eu dou depois das férias, né? Só que eu estou vendo que eu vou acabar tendo que dar antes, porque eu já vou daí para o nazismo, e aí depois vai a Segunda Guerra, e já vai antes, tá bom? E aí já vai ter outra atividade mais, tá? Vai ter outra atividade. Tá bom? Um abração para todo mundo aí, fiquem bem. Vou parar a gravação, né? Demora para parar de gravar, fica para você ter